Olá, eu sou Anderson Vieira, Head da área de SAP e Fiscal na Vale Brasil. Hoje tenho o prazer de bater um papo com a Yara, Head de Finanças da RM Brasil. Meu nome é Yara, eu sou responsável pela área financeira da RM no Brasil. Trabalho na empresa desde 2017. A RM é uma empresa de origem suíça, ela tem presença em todos os continentes. Tem fábricas no Brasil, nos Estados Unidos, na Bulgária, na Polônia, na Índia, na China e na Itália. E tem escritórios de vendas em várias outras localidades pelo mundo. A RM é uma empresa fornecedora de componentes para cabeamento estruturado, data center e focado em conectividade de internet. Então, aqui no Brasil, muito forte. Trabalho com componentes para fibra ótica, que é o principal componente de dados no Brasil. Também a parte de cabeamentos de cobre. A RM está no Brasil desde 2015. Nós iniciamos como um pequeno escritório de vendas, importando mercadorias da nossa matriz para revender no Brasil. E em 2017, nós adquirimos uma fábrica em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. Foi quando eu iniciei na empresa, no dia que essa aquisição foi realizada. E desde então nós estamos instalados a fábrica em Santa Rita do Sapucaí, temos um escritório de vendas em São Paulo e vimos aos poucos trabalhando o crescimento da empresa, atendendo a grandes empresas de telefonia no Brasil, os provedores de internet e a área de data centers e também projetos de cabeamento estruturado aí diversos dentro do Brasil. Yara, obrigado por ter concordado com o nosso bate-papo hoje, ter vindo aqui. Você sabe que a RM é um dos principais clientes nossos, tanto no Brasil quanto global, e fico muito feliz por você bater esse papo com a gente, contribuir um pouquinho, né, sobre a sua experiência, como que foi, e como que é a sua experiência de mercado hoje, tanto no dia a dia e durante a implementação de um sistema ERP. Obrigado. Bem, nosso assunto principal aqui hoje vai ser entender, né, quais são os desafios que vocês enxergam hoje no mercado atual e como que o Head de Finance nas empresas, né, enfrentam esses desafios atualmente no mercado nacional e global também. Tudo bem, Anderson. Eu que agradeço o convite da Vale, né, para a gente fazer esse bate-papo. Os desafios hoje no mercado, eles são muito ligados à agilidade, né? As empresas buscam mais agilidade, suporte nas tomadas de decisão. No mundo globalizado, o que acontece do outro lado do mundo afeta o mercado aqui no Brasil, e isso acontece em todo o mundo. Então, esses são os grandes desafios da empresa. Um desafio muito grande hoje é trabalhar com as incertezas que o mercado tem. Então, a gente até estava conversando um pouco mais cedo. Você faz um planejamento e, de repente, acontece alguma coisa, tudo é diferente e você tem que tomar decisão rápida para poder entrar nesse caminho e nos desafios. Um exemplo que nós tivemos foi o período do coronavírus, né? Acho que todas as empresas do mundo planejaram o ano de 2020 de um formato. E, de repente, nós temos uma pandemia, uma doença que ninguém sabia como lidar, uma impossibilidade de contato, como que nós vamos trabalhar, como que nós vamos produzir, como que as pessoas vão se relacionar para tomar a decisão. Até aquele momento, todas as reuniões eram presenciais, todas as decisões, trabalhos com clientes eram presenciais e, de repente, não se podia mais fazer isso. E o mundo não parou, a gente se reinventou. Só que a gente tem que se reinventar rapidamente. Então, acho que esse é um grande desafio. E na parte de finanças, o desafio é apoiar toda a estrutura da empresa para essa tomada de decisão rápida. Então, a gente precisa estar do lado de todas as áreas da empresa para apoiar essas tomadas de decisões e buscar o caminho e passar pelos desafios que o mercado nos apresenta e que a gente tem como objetivo superar os desafios e chegar lá na frente.
E assim que a gente começou a parceria com a Vale. É super legal, né? Eu acho que essa resposta sua tem tudo a ver, né, com o nosso assunto hoje. Nós vamos falar um pouquinho de tecnologia, né? E aí a tecnologia, eu acho que ela foi fundamental, né? Ela é fundamental nesses momentos, né? A gente viu aí no passado, quando você citou durante a pandemia, o tão quanto a tecnologia foi importante naquele momento, né? Para que a gente se adaptasse, né? Trabalhadores remotos, decisões em conjunto, mas não dentro da empresa, né? Então, sistema globalizado, nós vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia e eu acho que tem tudo a ver com a sua resposta. Muito legal. Então, aproveitando, né? Como que a tecnologia vem auxiliando a vocês, né? A ARM, tanto no mercado nacional ou global, como que você enxerga a tecnologia? A ARM, ela é uma empresa do setor de tecnologia, né? Nós produzimos, trabalhamos com cabeamento estruturado, componentes para montagem de data center, cabeamento estruturado no escritório e também componentes para fibra ótica. Então, toda a parte de comunicação, nós temos como atender, nós somos produtores de componentes para essa área. E a tecnologia é o que auxilia todo o desenvolvimento atualmente. Então, hoje, você não faz nada sem tecnologia. Voltando ao exemplo que eu falei da pandemia. Uma das coisas que as pessoas mais sentiram faltas naquele momento era o quê? Banda larga para poder comunicar e para trabalhar, porque estava cada um num canto. O que é isso? É tecnologia. Né? Então, a tecnologia ela é muito importante. Dentro da área financeira, a tecnologia é importante para quê? Para que eu tenha agilidade, como eu falei anteriormente, eu tenho que apoiar toda a empresa, todos os setores da empresa. Aonde que a tecnologia e aonde os sistemas me ajudam? Na agilidade, para poder responder às solicitações das outras áreas. Trabalhar rapidamente, ter acuracidade, porque não é só ser rápido na resposta, você tem que ter acuracidade na resposta. A resposta rápida e errada, ela não funciona, ela não serve para nada. Exatamente. Isso, dentro da área de tecnologia, isso nos ajuda bastante. Né? Então, assim, nós sempre buscamos, sempre investimos em novas tecnologias, em melhoramento dessa área, exatamente com esse foco. Olha, colocar qualidade dentro da área de tecnologia, ajudar a comunicação, a transmissão de dados e de forma a se obter qualidade. Nós somos fornecedores de componentes, mas nós também usamos tecnologia dentro da nossa empresa. E aí é onde que nós buscamos, dentro dos nossos sistemas de trabalho, as melhores tecnologias existentes para poder dar suporte a todo o grupo, a toda a empresa. Eu tive a oportunidade, né, de conhecer a unidade. Eu achei super legal a tecnologia, né? São 3, 4 andares lá e foi muito legal. Assim, para mim foi a primeira vez, né, que eu tive a oportunidade de visitar a ARM aqui no sul de Minas. Foi super legal. Você vê ali que vocês têm um investimento grande em tecnologia, preocupa muito com a qualidade, eu lembro, né? E também com as pessoas, né? Eu acho que é muito importante. É porque, assim, as pessoas que fazem a diferença, né? Por trás de uma máquina sempre tem uma pessoa, né? A gente estava comentando com uma colega de trabalho, não na RM, mas de outra empresa, mas da mesma área, é que quando você vira e fala assim, vamos tirar as pessoas e vamos deixar só as máquinas. Não faz. Porque tem que ter uma inteligência, tem que ter discernimento. O discernimento, quem tem, é a pessoa, é o cérebro humano que vai dar essa qualidade. A máquina vai fazer alguma coisa rapidamente e vai te entregar aquilo. Mas quem vai virar e falar assim, não, mas não era bem isso que eu queria, vamos mudar isso daqui, é o ser humano. Então, o humano, ele é fundamental em todos os processos e em todas as tecnologias. É o humano que ajuda a tecnologia a superar desafios. Exato. Isso é extremamente importante, o humano, né, o ser humano, os nossos recursos humanos dentro de todo o processo. Muito legal. Quais são os principais desafios, né, que a RM vem buscando aí no mercado nacional e também global com relação à parte econômica e fiscal, né? Os desafios
nossos de mercado, eu acho que é como um todo, não só da RM, mas de todas as empresas, é oferecer a tecnologia que os clientes estão buscando, né, de acordo com o desenho que os nossos clientes buscam, e oferecer para eles o que eles estão buscando com qualidade e com agilidade. Quando eu falo de agilidade, eu falo da agilidade dentro da área financeira, com respostas, com dados e tal, mas também no fornecimento de produtos, né? Então, assim, os clientes, eles querem receber o produto com mais qualidade o mais rápido possível. Então, nós temos que estar preparados para esse atendimento aos nossos clientes. E isso acaba, às vezes, sendo um desafio, porque tecnologia muda muito rápido, né? Vamos dar um exemplo fora da nossa área de atuação. Por exemplo, um smartphone. Se você for buscar a última tecnologia, todo ano você compra um smartphone novo. Tecnologia mudando e todo mundo quer a última tecnologia. Então, esse é um grande desafio dentro da área de tecnologia. Às vezes você tem que adivinhar o que vai ser a próxima tendência no mundo tecnológico e se preparar para atender essa nova tendência. Isso acontece também, né? Dentro da Vale, né? Todo ano a gente está sempre nos atualizando, né? A gente sabe que nossos principais parceiros aí, a todo momento, está soltando algum produto novo, alguma tecnologia nova, né? Para suportar e para cobrir as necessidades dos nossos clientes. Então, a Vale também passa por isso, né? Todo ano é treinamento, é certificação, nosso time buscando o que há de melhor e de mais novo no mercado, né? Essa questão aí, nós vamos falar um pouquinho sobre a implementação, né, do SAP, do S4, então, assim, como que é essa jornada, o que ele traz de novo, né? Então, a mobilidade, né? Cada vez mais, você comentou aí do celular, mas cada vez mais a gente vem trazendo tecnologias, né, que facilitam, né, e traz assim, uma mobilidade para os nossos clientes, né, de uma forma ágil, rápida, e aí, igual você falou, é rápida, mas com decisão certa, né? Não é simplesmente olhar a informação e tomar a decisão, você tem que fazer toda a análise, né? Então, é muito legal esse ponto aí que você trouxe para a gente. Acho que ela acaba sendo um pouco vinculada à nossa questão anterior. É trazer novas tecnologias para os clientes. É buscar junto com o cliente o que realmente ele necessita de nova tecnologia. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de data center. Data center, há uns anos atrás, sempre foi uma coisa monstruosa, gigantesca. Existe uma tendência dos data centers ficarem menores. Mas os mesmos dados e até um número maior de dados vão ser processados. Como que você faz isso? Para ocupar menos espaço físico e trabalhar mais dados. Novas tecnologias, mais capacidades dentro das máquinas que estão trabalhando. Então, este é um dos desafios que nós buscamos trabalhar junto com os nossos clientes, atender essas necessidades. Eu acho que aí a tecnologia ajuda significativamente. Outra questão também vinculada à questão de data center você, quando tem um problema, resolver o problema rapidamente, porque senão você para. Você para um banco, você para uma empresa, você para um estado. Né? Então, também está trabalhando para que você não tenha paradas significativas por algum problema. Então, identificar rapidamente algum problema e resolver rapidamente. E tudo isso é o desafio das novas tecnologias de comunicação. São esses os grandes desafios. Nós temos uma equipe grande de desenvolvimento na nossa matriz, na Suíça, e essa equipe trabalha com esse foco, buscar trabalhar para as novas tecnologias, para suportar os clientes com todos esses novos desafios. Os desafios sempre vão ser mais tratamento de dados.
Nós temos uma questão muito grande, acho que todas as empresas passam por isso, que é a segurança cibernética. Então, cada vez mais está trabalhando e ajudando na segurança cibernética. Esse é um dos grandes desafios que todas as empresas têm. Um ataque hacker numa empresa, ele pode ser um desastre, né? Numa empresa, numa instituição governamental. Então, tudo isso passa por cada vez mais trazer novas tecnologias para dentro do mercado. Então, esse é um desafio, estar um passo à frente do que a gente tem hoje. Eu não posso trabalhar só na tecnologia de hoje, eu já tenho que estar 2 passos à frente, estar trabalhando, pensando na tecnologia de amanhã. Sempre se atualizando. Sempre se atualizando e já com o olho no futuro, porque as coisas mudam muito rapidamente. Antecipando, né? A gente sempre está se antecipando, é isso aí. Nós tivemos uma relação muito boa, né? Assim, foi um grande desafio para nós, né? Fazer o rollout, né, do sistema ERP, do modelo global para a RM Brasil, por várias circunstâncias, né? O modelo global a gente teve que se adaptar, né, a alguns processos, e também principalmente a questão da parte fiscal, né, que a RM tem aí alguns cenários diferenciados, né? Como você enxergou isso durante o projeto? O que você recomenda aí, né, para outros heads de finance, outras empresas que estão por vir com essa implementação de um ERP e que vão enfrentar esses desafios? No nosso caso, então, vamos falar, por exemplo, do nosso caso específico do Brasil, né? Quando nós começamos o trabalho de rollout, anterior ao trabalho de rollout, nós buscamos um novo ERP que atendesse melhor às necessidades da empresa, o nosso planejamento de crescimento, exatamente com aquilo que eu comentei lá atrás. Eu preciso apoiar toda a estrutura da empresa com agilidade e acuracidade. Então, eu preciso trabalhar os dados rapidamente. E, anteriormente a isso, nós tínhamos algumas dificuldades. Então, eu tinha muito tempo para poder ter os dados, para poder apresentar, para conversar, para tomar decisão. E, nós precisamos rapidamente tomar decisão. E aí, nós buscamos um novo ERP para trabalhar dentro da empresa. A RM, ela já era parceira da Vale na Europa. Então, ela já tinha a Vale trabalhando conosco. E aí, o nosso head de IT global conversou, nós olhamos outros sistemas e optamos pelo SAP porque já era o sistema que a empresa tinha. Então, não justificava ter um sistema diferente aqui no Brasil, quando o grupo já tinha o SAP. Os nossos desafios maiores no rollout foi explicar para toda a nossa matriz a complexidade fiscal do Brasil. Todo mundo sabe que o Brasil é um país fiscalmente complexo, mas ninguém tem a noção do detalhe. Então, quando nós começamos a explicar os detalhes, o pessoal foi ficando meio assustado lá fora. E nós tivemos um apoio muito grande da Vale para essas questões. E um apoio maior também em questões de que uma empresa que entende o funcionamento das empresas no exterior, que tem experiência global, consegue ajudar o parceiro no Brasil com esses desafios. Nós tivemos algumas situações durante a implementação que nós tivemos que buscar caminhos dentro do sistema de como parametrizar algumas coisas dentro do sistema para atender a definição global, que já estava implementada em outras subsidiárias do grupo, mas que no Brasil não atenderia no formato que estava, mas nós também não poderíamos fazer uma mudança, porque uma mudança impactaria todas as empresas do grupo. Então, tem a experiência da Vale, que já trabalhou com outras empresas de porte global, que entende a diferença do que acontece no exterior, da legislação no exterior, dos requisitos no exterior e dos requisitos no Brasil, foi o diferencial para o sucesso do nosso projeto. Então, essa experiência que a Vale tem, ela é muito importante. E uma empresa que vai implementar um sistema hoje, ela tem que entender qual é a condição dela. Olha, ela é uma empresa global que tem reportes para mandar para o exterior e que tem que atender
o sistema global, que está dentro do mesmo guarda-chuva do sistema global, é preciso ter um parceiro que tenha essa experiência com trabalho com empresas no exterior. Porque uma empresa que só tem experiência trabalhando no Brasil, ela pode não conseguir superar esses desafios que são colocados pelo time global. Né? Então, chega um momento que o time global fala, não, é isso aí, você resolve como você vai ajustar para atender a sua localização, mas aqui você não pode fazer essa alteração porque já é conceitual dentro do grupo. Isso foi, assim, o diferencial do nosso projeto, ter uma empresa que buscasse soluções, superar esses desafios que nos eram colocados pela empresa, pelo grupo, de um processo que já existia e que não poderia ser alterado. Muito bem colocado, né? Eu participei, né, de perto também, acompanhei. Foi um projeto, foi um desafio para a gente, né? Apesar de a gente ter uma expertise em rollouts, né? Em todos os tipos de projeto SAP. Então, por ser uma empresa global, a Vale ser uma empresa global, ela traz essa tranquilidade para o cliente, né? E a gente consegue atender o cliente aqui, eu acho que é um ponto importante que a Vale tem também, e quando ela faz um projeto, ela atende de ponta a ponta, né? Ela não atende só o SAP, mas ela atende toda a parte fiscal, e que é para nós, como você colocou bem, né? É a parte sensível de um projeto aqui no Brasil por causa das diversas legislações que a gente tem. Então, realmente foi um desafio, mas assim, um outro ponto que se você me permite adicionar, também que foi importante é o negócio, né? O time RM foi engajado, participou, né, diariamente, né? Você estava ali em todas as reuniões, puxando, né, definindo, ajudando o seu time e também se adaptou, né? Vocês tiveram como se adaptar ao modelo global. Em alguns processos, eu lembro que a gente conversava, né? Falando, não, antes vamos se adaptar aqui, eu acho que a gente tem que trabalhar como modelo global, então vamos se adaptar. Isso foi um ponto importante. Isso, e isso é importante, né? É entender os seus limites, né? Nós temos um sistema global. Nosso sistema não é independente do sistema das outras empresas do grupo. Não tem como virar e falar assim, olha, eu vou fazer diferente, não dá. E assim, eu até agradeço muito quando os desafios eram colocados e eu chegava para você e falava, Anderson, eu preciso disso e eu preciso também atender isso aqui da matriz. Resolve isso aí, como é que nós vamos fazer? Isso não foi uma vez, foram inúmeras vezes. Exato. E sempre o time Vale sentava e busca isso e buscava uma solução e nós tivemos essa solução. Então, assim, é importante, eu acho que a experiência da Vale em rollouts de multinacionais foi o diferencial para buscar essa solução. Eu tenho certeza que nós não teríamos conseguido fazer o rollout no período que nós fizemos, é importante salientar, nós fizemos um rollout num período muito difícil, foi o período mais duro da pandemia. Nós tínhamos o desafio da diferença de horário, então nós começávamos muito cedo a reunião, o pessoal da nossa matriz também se sacrificava um pouco, e aí os três lados, né, na verdade nós aqui, a RM no Brasil, a RM na nossa matriz na Suíça, o nosso time da Bulgária e a Vale, a gente mudando horários de trabalho para atender, para que nós pudéssemos ter o maior número de horas trabalhando juntos, e sempre online, né? Foi o período que nós não poderíamos fazer reuniões presenciais, fizemos um rollout quase que 100% online, só o kickoff que foi presencial, primeira reunião, e depois todo o processo online, e conseguimos dentro do prazo, foi muito bom. Foi muito bom, foi um sucesso, né? Esforço de todos, né? De todos, por isso que a gente está trazendo aqui para passar um pouquinho dessa experiência, né? Então foi muito bom. E agora nós estamos de novo juntos, né, Yara? Mais um desafio, né? Mais um desafio global, né? Estamos aí iniciando, né? Já começou, na verdade, o projeto, né? Da migração da jornada para o S4HANA, né? O S4HANA, ele é um assunto dentro do grupo desde que eu entrei. Eu entrei na RM em 2017. Eu me lembro que a minha primeira reunião com o nosso head de TI, ele falou, nós vamos daqui a algum tempo mudar para o S4HANA.
E para nós agora, eu estou até mais tranquila depois de tudo que nós passamos no rollout. Para ser muito sincera, eu tenho bastante tranquilidade de que nós vamos fazer uma migração para o S4HANA tranquilo. Nós vamos ter aí agora um período longo assim, de corrida contra o tempo para poder fazer todos os testes e fazer o rollout. E em março nós estaremos na plataforma e eu tenho certeza que o time da Vale vai nos apoiar, já vem nos apoiando. Nós já fizemos a primeira etapa de testes, né, nos ambientes, todos com sucesso, então está indo muito bem. E agora vamos começar a parte de testes com os usuários. Então agora é a hora que a gente consegue trabalhar e ver e ter contato, né, com a nova tecnologia do SAP, ver as diferenças e correr, mas aí a gente já fez isso lá atrás, a gente vai fazer melhor agora, não tenho dúvida. Sem dúvida, né, assim, o projeto é mais fácil, né, no sentido que vocês já conhecem o SAP, né, nós estamos fazendo um modelo, um brownfield, uma migração, né, do SCC para o S4. Então, assim, com certeza vocês vão tirar de letra, vai ser mais fácil que o primeiro. Eu acho que o que vai, um dos grandes facilitadores, não sei se você vai concordar comigo, nessa migração para o S4HANA, é que, de novo, a Vale vai nos apoiar. Então, como foi a Vale que trabalhou todos os desafios anteriores que nós tivemos na implantação do SAP SCC, que conhece todas as peculiaridades do grupo e também toda a necessidade da localização Brasil, e essa está aí a minha tranquilidade, é que eu não estou trabalhando com outro parceiro, eu estou trabalhando com um parceiro que sabe o que foi feito. Então, nós temos toda a documentação, é por isso que eu tenho a tranquilidade de que nós vamos fazer a migração para o S4HANA como se fala aqui no Brasil, com o pé nas costas. Com certeza, pode ter certeza. Também estou acompanhando de perto, né? Tenho visto a evolução e o projeto está indo bem, né? Não tem nenhum atraso, a gente está dentro da data aí. Então a expectativa também nossa é grande, porque o S4 traz muita inovação, né? Muita tecnologia. Assim, uma vez eu assisti uma apresentação da SAP que eu achei muito legal, né? Ele comparando. É como se fosse um iPhone 7, um iPhone 8 com um iPhone 15, né, que a gente tem atualmente. A quantidade de tecnologia ou de opção que você tem hoje no iPhone 15, ela é muito maior do que você tinha no iPhone 8, né, assim, fazendo uma comparação. Então, o S4HANA vem com uma camada, né, com várias melhorias, aí, inovações, né, para as empresas, né, a gente está falando aí de BTP, de analytics, de uma série de produtos, né, que engloba o core ali, e eu tenho certeza que essa é a primeira fase, a migração, e aí depois a gente vai trazer outras soluções para que a RM fique cada vez mais competitiva e tecnologicamente no mercado, né? É só o primeiro passo, né? O primeiro passo é a migração, estabilizou, entender as mudanças entre o SCC e o HANA, e aí depois vamos agregando as novas tecnologias. Nem falei em agregar nova tecnologia, que eu adoro. Me tragam novidades que eu gosto. A gente já está com algumas guardadas aí, nós vamos levar, mas eu acho que essa né, esse vai me dar menos trabalho? Eu vou fazer menos trabalho manual? Adoro. Eu acho que esse é um dos desafios, né, do approach. Então, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro estabilizar o sistema, né, dentro da RM, e depois nós vamos trazer outros produtos, né, outras tecnologias que consiga, igual que você falou. Não quero fazer mais um processo manual que todo dia eu tenho que ir ali apertar um botão ou fazer um processo. O que a gente consegue automatizar para que aquela pessoa ela consiga olhar outras atividades, né, estratégicas da empresa. Então, a proposta é essa, sempre a gente está evoluindo. Isso é muito importante a gente lembrar, porque assim, a tecnologia, ela vem para nos auxiliar. Um tempo atrás, acho que foi uns 2, 3 anos atrás, eu estive num congresso da área fiscal e algumas empresas estavam apresentando, falando sobre as soluções de automação dentro da área fiscal que elas implementaram.
E aí o primeiro medo que às vezes algumas pessoas pensam, nossa, vai demitir metade do time? Não. O time passou a trabalhar de forma inteligente dentro da área fiscal, passou a ter tempo para trabalhar a inteligência fiscal da empresa, ninguém foi demitido e a máquina fez o trabalho pesado. O trabalho pesado, o trabalho brutal, deixa a máquina fazer. E aí, o que nós vamos fazer com os nossos recursos humanos? Os nossos recursos humanos vão focar na parte de inteligência. É aquilo que eu comentei antes com você. A máquina, ela vai fazer alguma coisa, é para apertar aqui, ela vai apertar, sem parar. Então, é esse o comando que você deu para ela. A inteligência é o humano que vai trazer. E quanto mais eu agrego tecnologia e automação dos processos, mais eu libero o time para trabalhar dentro da inteligência. A inteligência fiscal, a inteligência financeira. É disso que todas as empresas e em todas as áreas necessitam. Que os seus colaboradores, que os seus profissionais possam ter mais tempo para assessorar na tomada de decisão inteligente. É aquilo que a gente fala. A gente quer tomar a melhor decisão com os dados melhores, mais bem processados e que realmente sejam o retrato da sua realidade. Então, isso é que a tecnologia vai nos ajudar. Legal esse ponto, né, Yara, que você trouxe, porque a Vale está com vários projetos de migração, né, para o S/4HANA, e um dos pontos que a gente tem colocado, que a gente tem levado para os nossos clientes é que no início do projeto a gente faz alguns workshops, né? Para quê? Para mostrar como que vai ser a sua jornada do SCC para o S/4. O que tem de novidade? O que a gente consegue aproveitar de uma nova ferramenta, de uma nova versão, de uma nova tecnologia que é o S/4, que pode substituir um processo no SCC. Às vezes você faz um processo hoje manual, né, no SCC, mas que lá no S/4 a gente consegue automatizar por uma tecnologia nova. Então eu acho muito importante que a Vale tem levado para os clientes, isso é um feedback positivo. Por quê? Porque os workshops dão uma visão para o nosso cliente, principalmente para o time de negócio, como que vai ser a jornada, quais os desafios, o que muda nessa jornada, o que eles podem melhorar e principalmente o que a ferramenta nova, né, o que o S/4 traz de inovação para o negócio, né? Então eu acho que vai ser um ponto bom para vocês também. Sim, eu tenho certeza. Yara, obrigado, né? A gente está chegando ao fim aí do nosso bate-papo. Tem algum ponto que você gostaria de trazer, né, que você acha relevante aqui para compartilhar com nossos ouvintes no nosso bate-papo? Eu agradeço pelo convite. Eu acho que eu vou enfatizar para as empresas que estão buscando troca de ERP ou que estão iniciando e que vão colocar o ERP. Muita atenção com o parceiro. Pesquisem, né, façam praticamente um trabalho de Sherlock Holmes para verificar a empresa que vem apoiar, a consultoria que vem apoiar, porque a consultoria faz muita diferença na implementação de um ERP. Eu já tive experiências ruins, tá? Não foi agora, obviamente, experiência ruim no passado, onde que precisamos disso, precisamos de mais alguma coisa, precisamos de uma solução fiscal? Não, tranquilo. Quando começa o projeto, as coisas não desenrolam. Eu já tive um projeto de SAP no passado, que ele foi paralisado e depois retomado e ficou mais de um ano para fazer exatamente por isso. Então, a busca pelo parceiro que vai te assessorar no processo de implementação de SAP é fundamental. Não só o SAP, também como outros ERPs. E a experiência que nós tivemos com a Vale foi muito boa. Eu tenho um agradecimento muito grande a toda a equipe da Vale por todo o apoio que nos deu durante a implementação, pelo apoio que nos dá depois com alguma necessidade de alteração, alguma mudança, de buscar solução, de entrar nos horários mais loucos em call para a gente buscar alguma solução. Então, assim, também recomendar a Vale para quem está buscando uma consultoria para a implementação de SAP ou de outros sistemas que a Vale trabalhe.
eu recomendo, porque a nossa experiência ela foi muito boa. Então, tem o meu apoio, né? Se alguém falar assim, você indica uma consultoria, eu indico a Vale como uma consultoria para implementação de sistemas. Não, obrigado, muito feliz aí, né? Eu fiz parte desse projeto, tivemos muito junto aí, né? Então, foi super legal e obrigado pelo feedback. Eu tenho certeza também que o time gostou muito, foi um desafio, né? Principalmente ali na parte de vendas, né? Tem várias, né, questões fiscais, mas foi muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada.